Olá, muito bem-vindo. Mais um episódio do Vamos Conversar diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega. Hoje nós temos mais um porto-felicense, Alex Carriel. Ele é professor de jiu-jitsu na Academia Corpo e Alma. A gente vai para a abertura e já voltamos. Alex, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui no Vamos Conversar. Obrigado pelo convite. Poder falar um pouquinho da minha trajetória no jiu-jitsu também, né? Do jiu-jitsu na cidade, na história do jiu-jitsu em Porto Feliz. Quero agradecer ao convite. Muito obrigado. Você começou quando? Eu comecei em 2002, mais ou menos em junho. Inclusive agora fez 22 anos que eu pratico. Comecei na Academia Silvana Yara, né, no mês de junho. Meu irmão, que me levou para o jiu-jitsu, né, meu irmão começou antes, 3 meses antes. Ele tinha deixado o futebol, jogava futebol. Aí teve um problema com um acidente que ele sofreu de trabalho, né, que ele não podia mais jogar futebol. E aí ele estava procurando alguma atividade para fazer. E ele sempre gostou de artes marciais, né, no geral, em especial jiu-jitsu. Aí ele começou, né, mais ou menos no mês de abril de 2002, só que eu comecei 3 meses depois, né, porque na época eu tinha intenção de tirar a carteira de motorista e o dinheiro não estava muito bom, então eu tinha que escolher ou tirar a carteira ou começar no jiu-jitsu, né, então eu comecei 3 meses depois. Mas eu ia lá acompanhar as aulas, né? Ele começou e eu estava lá junto. Todo o treino que ele estava lá, eu estava lá assistindo, acompanhando. E fui aprendendo algumas coisas só de assistir, né? Mas depois de 3 meses foi quando eu realmente comecei. Quando você começou e coisa e tal. Agora, é a sua parte profissional. Você é um instrutor, professor de jiu-jitsu. Isso. Não é? É uma coisa rentável? Em cidade pequena, não. Em cidade grande tem muita gente que tá conseguindo bastante coisa. Não vou dizer que não é rentável, mas não é como comparado a uma cidade grande, né? Que tem muita procura, o comportamento das pessoas é diferente, né? Agora Porto Feliz está com... As pessoas estão mais assim, né? Procurando atividades físicas, estão procurando mais cuidar, né? Da saúde do corpo, da mente. Mas lá atrás era menos, né? Hoje em dia que está... Principalmente depois da pandemia, né? Que as pessoas mudaram a mentalidade e estão procurando mais atividade, né? Mas comparado à cidade grande, não. Mas é rentável. Não vou dizer que não é, mas não comparado a um grande centro, né? Como é que você fez durante a pandemia? Foi o pior momento, né? A gente estava num momento muito bom, ali no final de 2019. A gente estava quase chegando a 100 alunos, né? Considerando adulto e criança. Só que daí veio a pandemia, fechou tudo e a gente começou a ter... Na semana que começou a fechar, já começou a chegar mensagem no meu celular, as pessoas falando que ia ter que dar um tempo, que ia ter que parar para se proteger, né? E logo depois de uma semana, daí o governador fechou todos os comércios, né? Todos os estabelecimentos. E aí a gente teve que entrar nessa precaução, né? Contra aquele momento tão difícil que a gente passou. Mas foi um momento difícil, tanto profissionalmente quanto a minha parte física mesmo, né? Porque desde os 6 anos eu faço alguma coisa. Comecei no futebol, né? Embora nunca fui destaque, sempre fui muito ruim. Mas desde os 6 anos fazendo alguma coisa e de repente ali... Depois de tantos anos, eu me vi 1 ano sem poder fazer nada, praticamente. Aí eu tive crise de ansiedade, eu tive água no joelho, inexplicavelmente. Meu joelho virou uma bola de água no joelho. Eu estava assistindo um vídeo, de repente encostei no meu joelho e senti uma bola. Levantei, acendi a luz, fui olhar, o joelho totalmente inchado. Daí comecei a pesquisar, daí eu fui ver que era água no joelho. Foi um momento difícil. Tive que fazer punção, tudo, né? Tirar o... Mas só foi água? Só água. Tirei quase 500 ml de água.
E tirava, voltava, o médico falava que era normal, né? Voltar. Daí eu comecei de teimoso querer correr um pouquinho. Ele até me falou que não era para eu fazer isso. Mas eu fiz e inexplicavelmente foi o momento que meu joelho recuperou de vez. Graças a Deus nunca mais voltou e ficou bom. Então, o que eu estava falando, que eu tive problemas físicos, né? Comecei a sentir dores, comecei a ter crise de ansiedade. E a crise de ansiedade melhorou quando eu resolvi, pelo menos, caminhar um pouquinho, né? Daí eu subia lá no portal, caminhava um pouquinho, daí naquela semana eu já comecei a melhorar. Eu acordava assustado, passando mal, coração acelerado, entendeu? Toda madrugada. Essa pandemia não foi brincadeira, né? Foi difícil. E a parte profissional foi que a gente ficou ali mais de um ano, né, parado. Quando parecia que ia voltar, de repente voltava para a fase vermelha, fechava tudo, ou se não, reabria tudo, só que a academia sempre era o último lugar que ia ser reaberto, né? Então a gente passou esse momento difícil. Pouco antes de reabrir tudo, acho que uns 3 meses antes que começou a liberar, a gente fez uns treinos clandestinos, né? Mas com 10 pessoas, não na academia, a gente fez num lugar diferente, né? Um lugar que a gente arrumou para poder estar fazendo alguma coisa. E nisso voltou poucas pessoas, né? Nesse momento, voltou acho que uns 10 no máximo. Depois, quando reabriu, foi difícil também, e está sendo difícil até hoje, porque muitos daquela turma de 2019 que eu falei, que tinha quase 100 alunos, quantos voltaram? Acho que uns 20, 30. Puxa vida. Entendeu? Muitos deixaram de fazer, começaram... Até foi um momento que todo mundo começou a andar de bicicleta, começou a fazer um monte de coisa diferente, né? E aí acabou ocupando a mente com outras coisas, né? Teve outros que também não deixaram de fazer todo tipo de atividade e não voltaram. Daí teve esses 20, 30 que voltaram. Então a gente, depois de 2020, né, a gente voltou em 21, né? Aí foi um recomeço, né? Hoje, se você pegar o público nosso lá, é totalmente diferente do que era em 2019. Tem lá aqueles 20 que voltaram, mas são pessoas novas que não faziam parte naquela época, que nem sabiam provavelmente o que era jiu-jitsu naquela época. Impressionante. Eu acho que comercialmente, acho não, tenho certeza, comercialmente a pandemia acabou com muita coisa. Muita gente foi à falência. Foi. Né? Muitos começaram a retomar agora, em 2024, que estão se fortalecendo novamente. Mas ainda bem que passou, tomara que não venha mais nenhum outro tipo de epidemia. Né? Você tem algum título estadual? Não, eu participei muito pouco de competição. Sei. Eu participei na faixa azul. Quando isso foi o quê? Eu participei de competição entre 2003 e 2005. Nunca foi o meu forte, porque para você competir precisa de 3 pontos, né? Você tem que estar bem psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. Tecnicamente, eu acho que, pelo incentivo que eu tinha do professor, eu acho que eu conseguia ir bem. Não vou dizer que eu ganharia, até porque para ser campeão na minha categoria na época era 6, 7 lutas. Psicologicamente tinha aquele nervosismo normal de uma competição. Não era nada que prejudicasse, mas fisicamente eu não tinha condições. Eu tenho 1,81 m, hoje eu peso 94 quilos, né? Na época eu pesava 65 quilos mais ou menos, com a mesma altura que eu tenho hoje. Então eu sentia muita deficiência física. E Sim. Como tem esses 3 pontos, a técnica, beleza, não tinha influência na parte da luta ali, no sentido de mentalmente ali, o nervosismo acaba influenciando outras partes. Tem muita gente que vai lutar um campeonato que pode saber muita coisa, mas chega lá, a cabeça trava e esquece tudo e não consegue fazer nada. Não era o meu problema. O meu problema é a parte de nervosismo afetava ainda mais a parte física, que já não era grande coisa. Então eu fazia 2 lutas. A maioria das vezes que eu fui eu ganhei a primeira, mas na segunda eu não tinha condições físicas de continuar. Eu até resisti ali muitas vezes até o final da luta, mas não tinha condições de continuar, porque já entrava a parte psicológica também. Imaginar, se com 2 lutas eu estou desse jeito, imagina aguentar 6 lutas. Pois é.
entendeu? Então acabava meio que se rendendo ao cansaço. Você chegou à faixa preta, que jeito? Participando de todos os treinos possíveis. Eu sempre, aqui em Porto Feliz, treinei sempre bastante, sempre fui um dos alunos mais frequentes, quando eu era aluno aqui ainda, né? Depois que eu passei a ser professor, eu passei a treinar em Itu, e depois em São Paulo, né? Foram uma trajetória ali de 2002 até a faixa preta que eu peguei em 2012, dezembro de 2012. Foram 10 anos. A média normal de treino, quem se dedica bem, é entre 8 e 10 anos. Eu consegui com 10 anos. Quantos alunos você tem hoje? Hoje, dá mais ou menos, considerando as crianças, acho que os 65, mais ou menos, beirando os 70. Tem muita rotatividade, né? Tem gente que treina um mês, no outro mês já não tá, daqui 3 meses volta, aí treina mais 2, então tem uma margem ali de 5 alunos mais ou menos todo mês, para mais e para menos, entendeu? Então, entre 65 e 70 hoje, considerando as crianças. O que mais eles pretendem, além de lutar, de exercício, de fazer o exercício? Antes, lá em 2019, tinha muita gente que buscava competição. Né? A gente tinha um grupo ali de competidores de mais ou menos, não vou dizer que em todos os campeonatos, mas interessados em participar dos campeonatos ao longo do ano, mais ou menos 15 pessoas. Hoje em dia, esse número é 0. Hoje não tem ninguém interessado em competição depois da pandemia. Então, hoje em dia, o público mudou, né? Hoje em dia, o público busca mais saúde, bem-estar, né? Fazer alguma coisa para relaxar a cabeça, né? Tem muita gente que tem um trabalho bastante estressante e porque precisa de uma válvula de escape para conseguir se manter em equilíbrio, né? Então, muitos procuram o jiu-jitsu. Então, a busca hoje em dia é essa, mais saúde e bem-estar. Inclusive, o público hoje ou é criança ou é acima dos 30, a maioria, né? Tem lá um ou outro de 20 e poucos anos, um ou outro de 15 a 18, a 20, aliás. Mas a maioria, hoje em dia, é acima dos 30 anos. Inclusive, tem um aluno de 73 anos, que é o Rolando. E é um dos mais dedicados. Sim. É um dos mais dedicados. É o que não gosta de faltar. Quando vai faltar, avisa que vai faltar. E está sempre lá segunda, quarta, sexta, treinando. Segunda, quarta, sexta. 73 anos, mas assim, é muito dedicado. Eu gostaria que ele conseguisse transmitir essa dedicação, né, como influência para as pessoas com menos idade, né, e até mesmo pessoas da idade dele, né, que ainda é um pouco difícil, né, alguém depois dos 60, 70 anos buscar alguma atividade, ainda mais uma atividade tão intensa quanto é o jiu-jitsu, né. O problema é a coluna. É a coluna. Quantas crianças tem hoje? 25, mais ou menos. 25. De 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Eu coloco 4 anos como idade mínima, né? Só que sempre recebo contato de pessoas, meu filho tem 3 tal. Com 3,5 eu já faço um teste, né? O teste que eu faço é só se a criança vai conseguir ali entender alguns comandos, né? Tipo, senta, você não pode correr, né? Esse tipo de comando, se a criança compreende. Se ela compreender, com 3 anos e meio já introduz no jiu-jitsu, já começa os primeiros exercícios, né, mais simples. Vários já começaram com essa idade, 3 anos e meio. Mas eu coloco 4 anos, que é a idade mais fácil ali para começar, né, já é mais garantido. Agora com 3,5 precisa de uma adaptação ali para ver se realmente vai conseguir. Você sabe quem trouxe ou introduziu o jiu-jitsu em Porto Feliz? Foram 2 professores, né? Lá em abril de 2002, começou, acho que primeiro na própria Corpo e Alma, com o professor Elvis Nunes. E no mesmo mês foi o meu professor, né? O Hugo Osório, que a gente começou na Silvaniara. Eu, meu irmão e o meu amigo. Só que, pelo que eu me lembro da época, na Corpo e Alma começou um pouquinho antes, coisas de semanas, né? Então os 2 se introduziram juntos, né? O jiu-jitsu na cidade. E com o tempo
devido às mudanças da vida, né? Os dois deixaram de dar aula na cidade. Foi quando eu assumi, né? Mas isso depois de 5, 6 anos, não, até mais, 6, 7 anos, que daí foi que eu assumi, né? O Elvis foi o meu segundo professor, porque o Hugo, que foi o meu primeiro, a gente começou lá na Silvaniara, né? Como eu falei, meu irmão começou antes, uma turma lá de 15 pessoas mais ou menos, no treino da noite, e eu ia assistir. Aí eu já aprendi, só de olhar, fazer rolamento, essas coisas todas, eu já aprendi, e a gente treinava em casa, né? No chão duro, eu, meu irmão e meu amigo. A gente saía na mão, em casa mesmo. Vivia machucado. Mas daí a gente foi treinando com ele. Com o tempo precisou mudar de academia, não sei qual a razão. E a gente ficou nessa academia, que a gente passou a treinar ali no colégio, né? Que tinha um centro cultural ali, que tinha várias atividades. E a gente improvisou um tatame lá. E a gente ficou alguns meses lá. Por causa da faculdade, ele precisou diminuir os dias que ele vinha, né? Daí que aconteceu. Ele vinha um dia e os outros dias ele deixava comigo e com meu irmão para a gente comandar o treino. Então eu já comecei a ter o primeiro contato ali. Só que chegou uma época que não dava mais para ele, né? Por causa dos compromissos. Aí que a gente fez? A gente precisou mudar de academia. Daí a gente começou com o Elvis e a gente foi ali até ele deixou de dar aula mais ou menos em 2010, né? Fui treinando com ele. Quando ele veio uma proposta para mim, né? Porque ele também precisava seguir a vida dele de outra forma, né? A gente estava falando de jiu-jitsu ser rentável. E na época era menos, né? Não que hoje seja, pelo amor de Deus. É. Mas daí ele precisava de alguma coisa, né? Algum trabalho fixo. E ele propôs para mim, olha, eu venho um dia, e mesma coisa que aconteceu lá no passado, ele propôs para mim, eu venho um dia e você cuida dos outros. Daí eu falei, beleza. Né? No começo eu não queria, mas acabei aceitando. Daí ficou combinado assim, ele vinha um dia e eu vinha os outros 2, e eu passei a treinar daí em Itu, né? Com o professor Miguel Ripanas. Comecei a treinar em Itu. Ali eu fui até de 2010 até 2014, treinando em Itu. Mas a história do jiu-jitsu em Porto Feliz começou com os dois, com o Hugo, com o meu primeiro professor, e com o Elvis, que foi o meu segundo professor, mais ou menos no mesmo período, com diferença de poucas semanas ali, né? Como é que é essa mudança de faixa? Quais são as cores e quais são as mudanças? Você começa, logicamente, com faixa branca. Falando da graduação dos adultos, começa na branca, né? E depois passa para a faixa azul, depois para a faixa roxa, depois marrom, depois preta. Tem outras faixas, outras não, né? Tem as graduações na preta, depois tem vermelha e preta, vermelha e branca e vermelha, mas daí já é um estágio de mestre mesmo, depois de décadas. Seria, né, o Dan ou não? O Dan, o grau que a gente chama é o Dan, né? Nas outras artes marciais. Mas depois que você pega a faixa preta, é um período longo. Até você chegar numa faixa coral, que é vermelha e preta, você pega a faixa preta hoje. Daqui 31 anos, você pega a faixa coral. Né? Então, são vários graus que você passa ali, 6 graus, né? Primeiro grau a cada 3 anos, depois mais 3, o segundo grau, depois mais 3, o terceiro, e por aí vai, até depois vira 5, até você passar pelo 6º grau. Depois você chegar na faixa coral. Uma faixa que a gente nem sonha com ela, porque é muito tempo, né? Então a gente considera a faixa preta como a última, né? Até porque na cabeça das pessoas... Aliás, né? É a última, né? Para nós mortais, né? Depois vira essa faixa coral e vermelha e branca depois vermelha, mas depois de muito tempo de treino, que é uma forma de reconhecimento dos grandes mestres, né? No Brasil, a família Gracie, né? Estava vendo em 1925, teve você lembra o nome dele? Maeda. O Mitsu Maeda, onde coma. Isso, que começou, acho que no Nordeste, né? Lá em Belém do Pará. E pegou um dos Gracie, ensinou. Depois esse irmão ensinou o outro. Porque o jiu-jitsu brasileiro é respeitado no mundo todo, viu?
Inclusive, voltando a falar do meu início, eu comecei por causa de um dos Greys, né? Do Royce, vendo ele lutar. Porque assim, meu irmão começou, voltando ao assunto, meu irmão começou, o que ele fez? Ele alugou umas fitas lá no Piazza, do UFC, e levou para assistir. Eu, não sei, não acho legal isso, nem sabia o que era, mas eu falava que não era legal. Aí ele botou para assistir e eu comecei a assistir com ele, né? Daí eu me encantei, né? Daí eu já liguei pro meu amigo, falei, ó, tem uma fita legal aqui, vem cá assistir. Porque o cara bate em todo mundo, e o jiu-jitsu ganha de todo mundo, do karatê, de não sei de qual arte marcial, boxe, de todo mundo. Falei, então vem aqui pra gente assistir. Daí a gente começou a assistir junto e os três ficou alucinado, né? Foi aí que despertou o interesse de começar, mas foi por causa de um dos Greys, que é o Royce, né? Que foi o que lutou os primeiros UFCs. Sim. E que depois o UFC virou a marca que virou, mas poucos sabem que ele que foi um brasileiro que criou, né? Que foi o irmão dele, o Rorion, que colocou o Royce, que era o irmão mais franzino, né? Para lutar contra os demais artes marciais e para provar para o mundo a eficiência do jiu-jitsu, né? E na época ninguém teve chance, ele ganhou todos praticamente. E daí virou o que virou, né? Virou uma febre mundial e é o que é hoje, né? Eu acho que o legal das artes marciais primeiro porque são japoneses, né? Mas eu estava vendo isso daí, os budistas, os monges budistas usavam as artes marciais porque eles não podiam usar armas, né? Não podia, Então eles aprenderam a se defender. E a criação do jiu-jitsu foi com base nisso, né? Como eles não... Porque tem duas histórias, né? Tem a parte que eles não podiam usar armas, né? Por causa da religião. E os samurais? E os samurais que golpes traumáticos, como soco, chute, não ia ter eficiência, então eles precisavam de alguma coisa que fosse eficiente. No caso, que o jiu-jitsu trabalha golpes em articulações, né? Pescoço e articulações. Então a pessoa com uma armadura, se desse um soco na pessoa não ia acontecer nada, mas se desse uma chave de braço, né, teria eficiência. Quebrar até a armadura. Exatamente. Então daí foi com base nisso que o jiu-jitsu nasceu, né? Dizem há 2.500 anos atrás, não se sabe se na Índia ou na China, mas foi com base nessas duas histórias, né? Então tem uma versão que começou 2.000 anos antes de Cristo. Um negócio meio... Agora, o que fascina na arte marcial é que antes de qualquer coisa, você precisa ter a cabeça no lugar. Não é? Precisa. Não é porque você sabe que você é graduado, que você sai batendo em todo mundo. Não é? Não. É defesa. Você usa a força do seu oponente para derrubar, para dar os golpes e coisa e tal. Isso acaba levando a pessoa para uma fase psicológica melhor, não é? Autoconfiança, controle. Eu acho que isso daí você passa para os seus alunos. Passo e a própria prática, eles desenvolvem isso, né, na prática. Porque a partir do momento que você desenvolve, que você vai evoluindo, você sabe a capacidade que você tem contra uma pessoa que não sabe nada, entendeu? Porque pode ser forte, pode ser pesado, pode ser o que for. Se você tiver experiência e conseguir derrubar essa pessoa, vira uma criança, entendeu? A pessoa está lá se defendendo, achando que esticando o braço vai estar se protegendo. Na verdade, está te dando um golpe, né? Porque, na verdade, o golpe fala que está dando a possibilidade da pessoa fazer um golpe, né? Então, você sabe da capacidade que você tem se você estiver num momento de raiva, de fúria... Controlar. Né? Fazer algo que pode dar problema. Então, você desenvolve o autocontrole. Você sabendo o que você pode, então você evita muita coisa, né? E o que eu já vi alguma coisa também, depois eu vou até comentar esse imbecil que acabou dando uma voadora num homem de 77 anos que estava matou o cara. Eu vi o vídeo. Porque ele bateu no capô do carro que estava avançando. Sabe, não é de uma imbecilidade sem tamanho, mas
Esse daí não tem controle nenhum e não quer dizer que ele tenha alguma experiência, né, de alguma Não. arte marcial. Simplesmente deu uma voadora. O que eu quero dizer é que você acaba trazendo para você mesmo um controle incondicional. Você não sai, porque se você, que é um faixa preta, você ferir alguém, você sabe que você responde como se você tivesse uma arma, Uhum. não é? Senão o outro não sabe nada, você está machucando. Então, fora isso, fora o problema legal, é de você ter realmente o controle. Fala, bom, não vou fazer nada porque não vale a pena, né? A não ser que seja em defesa, não é isso? Em defesa é diferente. É. Mas aí que tá, tem também a questão de que tem muita gente que... A gente sabe que tem todo tipo de perfil, né? A pessoa que entra, tem pessoa que é uma pessoa agressiva, de repente até não faz nada na rua, mas tem uma agressividade dentro da pessoa. No treino é onde que ele extravasa tudo, entendeu? Porque ali ele tá lutando com um cara que é faixa roxa, faixa marrom, ele pode dar o melhor dele, entendeu? Às vezes, não digo que ele vai sair batendo na pessoa ali, até porque a gente no treino, a gente não tem soco, chute, não tem nada disso. Mas você pode dar o seu melhor, que a pessoa extravasa ao ponto de se acalmar, entendeu? Então, meio que gasta toda a energia, toda aquela agressividade ali dentro, né? De uma forma que não faz mal para a pessoa, porque ali todo mundo acaba se tornando amigos, né? O cara não vai querer machucar o amigo, mas ele consegue extravasar tudo aquilo que ele tem dentro. Aí é a hora que ele sai mais tranquilo do treino e é onde que ele vai aos poucos desenvolvendo também esse autocontrole, né? Que ele vai ficando mais tranquilo. Ele vai vendo que não, peraí, não é assim, né? Aquele dia que ele tá puto, tem muita gente que faz isso. A pessoa tá brava, o que que ele faz? Vai na musculação e ergue 200 quilos no supino. Tem gente que vai pro jiu-jitsu e dá o seu melhor ali no treino, né? Gasta toda a energia, luta com todo mundo, bate de frente com todo mundo, acaba o treino, sai tranquilo. Então acaba essa agressividade que pode ser que muitos tenham, acaba extravasando ali dentro. Musculação e jiu-jitsu. Perfeito. Perfeito. Entra na parte que eu te falei lá, nos campeonatos que eu ia, que eu não tinha condição física, né? Depois, com o tempo, eu comecei a fazer musculação. Aí eu comecei a me sentir melhor. Mas mesmo assim, já tinha chegado numa época que eu já tinha chegado pro professor, falado que não queria mais, tudo bem o incentivo dele, achava que eu tinha potencial, mas que para mim realmente não ia dar ali, porque uma que eu não gostava, né, eu ia porque ele me obrigava a ir, mas a parte física, se você tiver a musculação associada ao jiu-jitsu, é excelente, né. Tem muita gente que acaba confundindo as coisas, a pessoa fala, tem vários alunos que pararam, fala, eu vou voltar, mas antes eu vou fazer uma musculação, porque daí eu volto bem, né? Faz lá 2, 3 meses, chega no primeiro treino, não aguenta fazer, porque são coisas diferentes. Embora a musculação associe bastante, né, ao jiu-jitsu, mas se você estiver no jiu-jitsu e começar a fazer musculação é uma coisa, você estar na musculação e ir para o jiu-jitsu é uma coisa totalmente diferente. E como é que é o melhor? Você estar no jiu-jitsu e começar na musculação, porque você já está adaptado ao jiu-jitsu, né, ao treino, ao desgaste físico que existe ali. Aí você começa a fazer uma musculação, você consegue acrescentar aquilo ao seu treino. Aí é o que acontece, a pessoa faz o contrário, a pessoa começa na musculação, ganha força e tal, mas chega no jiu-jitsu, que é um condicionamento totalmente diferente, passa uma semana, 2 semanas, entre aspas, apanha, aí acaba se frustrando, entendeu? Tem muita gente forte que chega achando que vai pegar um cara magrinho, que vai... E acontece ao contrário, e a pessoa se frustra. Tanto é que, normalmente, quem continua no jiu-jitsu não é o cara forte que vem treinar. É o cara magrinho, o cara mais gordinho um pouco, entendeu? Que tem psicológico melhor para lidar Sim. com a situação. O cara forte, que vai da musculação pro jiu-jitsu, se frustra bastante por causa disso. Porque acaba pegando... uma pessoa lá de 1,60 m com 60 quilos que passa o carro na pessoa. Esse daí é fácil, né? Eu sou mais forte e acaba caindo do cavalo. Você imagina o cara fortão, 100 quilos, musculoso, pega um cara de 1,60 m, e com leva 60 balão. quilos, leva uma sova, né? Aí o cara não aguenta. Então você estar no jiu-jitsu e fazer a musculação é excelente.
Não digo que é errado você começar na musculação e fazer o jiu-jitsu depois. Tudo é cabeça. Mas você precisa ter um psicológico para entender que você vai passar por um processo de adaptação ao jiu-jitsu, que a musculação ali não vai fazer tanto efeito ali na hora. Depois que você se adaptar ao jiu-jitsu, daí sim, daí a musculação e o jiu-jitsu é a combinação perfeita. Você já se viu numa situação que você foi obrigado a mostrar sua arte na rua? Não porque eu acho que as pessoas percebem pelo jeito, porque o jiu-jitsu muda muito a maneira de andar, né? As características, né? Você desenvolve autoconfiança, você chega na academia, né? Todo cabeça baixa, sem confiança nenhuma, e com o tempo você vai desenvolvendo, você vai melhorando sua postura, você começa a olhar todo mundo de igual para igual. E tem muita gente que percebe, né, ao olhar que a pessoa luta, e normalmente não tem problema com isso. Ninguém mexe, todo mundo respeita. Nunca tive problema nenhum, assim, de chegar... Até porque o ambiente que aconteceria isso, que acontece muito em balada, eu não frequento, né? Balada tem problema. A pessoa vê uma pessoa... Eu não tenho a orelha estourada, mas embora tenha é dura, né? Porque eu tive que tirar o sangue da orelha. Mas quem tem, normalmente vai para uma balada e sempre tem uns corajosos que querem enfrentar, né? Corajosos, né? Geralmente bêbados. Aí, balada às vezes dá algum problema, né? Sai algumas confusões. Mas como eu não frequento, então no dia a dia ali é super tranquilo. Ninguém... Fora de Porto Feliz, nada? Também não, nunca. Também Graças não. a Deus, sempre um ambiente de boa. paz. Não, que bom. É isso porque há aqueles que... Eu não sei se sai para brigar, sabe? Aí é que tá. O cara que sabe jiu-jitsu, que já chegou num grau considerável e procura briga, ele não assimilou a verdadeira essência da arte. Hoje em dia não tem mais. Felizmente, se tem alguns casos isolados. Alguém que faz o jiu-jitsu e sai para brigar. Mas lá na década de 90 era o que mais tinha, né? Então, tanto é que a fama do jiu-jitsu veio por causa dos UFCs, né? Que o Royce lutou e ganhou. Mas também tinha o lado negativo, que tinha muita gente que saía brigar. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Na praia, boate, em todos os lugares. Então, a fama ruim do jiu-jitsu foi essa que acabou chamando a atenção, né, de muitas pessoas. Felizmente, com o tempo, isso foi mudando. Hoje em dia, o jiu-jitsu já é visto de outra forma. Já não é aquela arte marcial de brigão, de brigões, né? Já é um lugar que as pessoas procuram no jiu-jitsu. Tanto é que tem muita criança que vai para o jiu-jitsu hoje por causa disso, porque a pessoa procura disciplina, né? Autocontrole, totalmente oposto do que era na década de 90, né? Quando eu comecei ali no início de 2000, ainda tinha um ou outro que tinha esse comportamento, né? Tanto é que na federação, se você fosse descoberto que brigou, você perdia a sua filiação, você não podia participar de competições, se sofria uma série de coisas ali por causa da atitude de sair brigando, né? Que tinha ainda naquela época. Hoje em dia, super tranquilo. Nunca tive problema grave com aluno em relação a isso. Teve um caso ou outro, mas... Foi resolvido na conversa. Não teve resultados maiores, mas foi resolvido na conversa. Mas já dou aula há 14 anos, teve acho que 2, 3 casos só, entendeu? Mas sempre foi bastante tranquilo. Aqui com a gente não teve muito problema não, felizmente. Você, na verdade, você trabalha para a academia ou você tem uma participação como sócio? Não, sócio não. A gente tem uma parceria, né? Eu dou aula, ele fornece toda a estrutura necessária, né? Se eu tiver um aluno, eu ganho por um aluno. Se eu tiver 200 alunos, eu ganho por 200 alunos, né? A gente tem essa parceria. Então, é dessa forma que funciona. Mas não sou sócio, não queria. Não. Mas não, no final é um sócio, né? Não é só, não consta no contrato, mas é um sócio.
Mulher, tem alguma aluna? Tenho nas crianças, eu tenho um bom grupo de meninas que treinam, acho que umas 6 meninas, desse grupo de 25 mais ou menos. Que idade? Entre 7 e 11 anos. Né? As meninas são nessa faixa etária, 7 a 11 anos. E nos adultos tem 3 meninas. Já passaram algumas, mas aqui, as que persistem, teve uma que começou agora e tem 2 já que estão já há bastante tempo. Há mais de... Uma já está na faixa roxa, outra na faixa azul. Tem uma faixa preta também, que é a Ana, né? Mas que por questões físicas não está participando no momento. Mas graduou a faixa preta, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. Como é que você faz essa graduação? Todas as faixas? É. Eu costumo, como eu posso dizer, para que as pessoas não pensem que é uma escolha minha, né? Eu quero que fulano ganhe faixa e fulano não. Eu coloco uma meta de aulas para essas pessoas, entendeu? É geral, é igual para todo mundo. Então, por exemplo, da azul até você pegar a faixa preta, eu coloco uma meta de 50 treinos frequentados a cada grau. São 4 graus, então para você ganhar o primeiro grau, 50 treinos você tem que fazer. Daí você ganha o primeiro grau. Aí mais 50 treinos para você ganhar o segundo e assim até ganhar o 4º grau. Conta mais 50 aulas, daí você troca de faixa. Para uma pessoa que treina ali 10 vezes no mês, vai dar cada grau mais ou menos a cada 5 meses. Então, uma média de 2 anos, a pessoa está trocando de faixa, né? De azul para roxa, roxa para marrom, marrom para preta. Na faixa branca, eu exigia um pouco mais, mas eu acabei reduzindo o tempo, né? Então, o início eu coloquei menos treinos frequentados, porque é um momento difícil, né? A pessoa está lá, a pessoa não sabe se está indo bem, se não está, se está no caminho certo. Se você colocar muito difícil ali no começo, por exemplo, 50 aulas, até a pessoa atingir lá 4, 5 meses, por mais que você fale, a pessoa muitas vezes não acha que não está indo bem. E de fato, o início é muito difícil. A maioria sofre ali nos primeiros 8 meses para começar a entender como funciona e começar a pegar o jeito. Então daí o primeiro grau na faixa branca eu conto 20 treinos, né, rapidinho. Depois daí eu aumento para 40, cada grau a 40. Então dá uma média de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, a pessoa troca de faixa da branca para azul. Né? Então, hoje em dia, para você chegar na faixa preta, dá quanto? 2 para roxa, marrom. 10 anos. 7 anos e meio, 8 anos no máximo. Uma pessoa que treina 10 vezes no mês, né? A gente tem acho que 13 aulas em média no mês. Então, se a pessoa vier 10 vezes, dá mais ou menos isso. De branca a preta, mais ou menos 7 anos e meio, 8 anos, mais ou menos. Eu tive a impressão que não é somente técnica, e sim tempo de treino. Como é que é? Quer dizer, aproveitamento, como é que é, Alex? É um período que eu costumo falar de amadurecimento, né? Tem muita gente que é super dedicado, que a gente já teve casos aí, pessoa que fazia 7 treinos na semana. Quanto? 7. A gente fazia o treino da tarde, da noite na segunda, treino da tarde na noite na quarta, treino da tarde na noite na sexta, e a gente fazia muitas vezes sábado. A pessoa fazia 7. Se eu fosse considerar só as presenças, a pessoa ia passar da azul para roxa num tempo muito rápido. 1 mês e meio. E eu nem posso, porque a federação estipula uma carência, né? Por exemplo, da azul para roxa, a federação estipula 2 anos no mínimo, que a pessoa tem que ficar. Pode treinar todo dia, pode ser quem for, 2 anos. Então, existe esse tempo de carência, né, de cada grau, né? Aliás, de cada faixa. Voltando a falar das presenças, 50 treinos, mas eu não... Se você atingir esses 50 treinos em 3 meses, eu não dou o grau, entendeu? Eu espero atingir pelo menos uns 4 meses e meio, 5 meses. Então, mas como é que é feita essa avaliação? Quer dizer, você está vendo ali, você está vendo a técnica, vamos deixando a presença de lado. É a técnica. 3 pontos que eu analiso. A parte técnica, a parte
de presença, né? A frequência e o período de carência, né? Normalmente, se a pessoa, independente se a pessoa é talentosa ou não, se fizer o básico, ela desenvolve o suficiente para receber o grau ou para trocar de faixa. Não tem como. Se a pessoa for dedicada, ela chega. Só demora mais quem acaba treinando pouco, falta bastante. Daí uma faixa para outra, que seria 2 anos, acaba sendo 3 anos e meio, 4 anos, entendeu? Então, esses 3 pontos que eu levo em consideração: frequência, a carência e a evolução da pessoa. Já houve caso de você ou de alguém reclamar que o tempo está passando e ele não recebeu ainda? Normalmente são as pessoas que não treinam como deveria. Quem treina certinho não se preocupa com isso, porque as coisas acontecem no momento certo e ele sabe qual é. Eles não estão certo. lá atrás da faixa, e sim do treino. Mas tem muita gente que acaba não reclamando direto, mas a resposta da pessoa é fazendo o quê? Parando de treinar, né? Se percebe ali no dia a dia que a pessoa está insatisfeita de alguma forma, né? Mas não tem o que fazer, né? Você tem que ter um critério, que a pessoa sabe qual é o critério, e se a pessoa não faz, a culpa não é minha, né? É a faixa que pede a pessoa, não é a pessoa que pede a faixa. E não adianta você dar uma faixa roxa para uma pessoa que não está treinando direito, porque ele não vai sustentar aquela faixa. Aí o que vai acontecer? Ele vai apanhar do faixa branca e do faixa azul. Aí o que vai acontecer? Ele vai parar de treinar, entendeu? Porque essa é a parte difícil do jiu-jitsu, que a gente encontra muita dificuldade. Às vezes a pessoa chega cansada em casa, não vou treinar por quê? Porque ele chega lá e ele vai sofrer na mão das outras pessoas, entendeu? É uma luta real, não tem simulando golpes. Não, você enfrenta o outro mesmo, pode estar cansado, com dor. Se você estiver ali para treinar de acordo, você vai enfrentar o outro, entendeu? Aí entra a parte do ego da pessoa. É verdade. Você pega lá, às vezes, um cara faixa marrom que não está treinando direito. Como que ele vai voltar e treinar com um cara azul que está no auge? O cara faixa azul que está no auge. Pedir para apanhar, né? Pedir para apanhar. O que ele faz? Ou ele não vai treinar, ou ele para de vez, né? Normalmente é isso que acontece. A maioria das desistências, quando o cara troca de faixa, é essa. A pessoa não treina direito e acaba, quando vai, se frustrando porque não consegue conter, né, quem está vindo depois, né? Que o normal seria você estar numa faixa marrom, você não precisa ser muito superior, mas você dominar o faixa branca, o faixa azul, o faixa roxa com certa facilidade, né? E muitas vezes não acontece isso não porque a pessoa tem dificuldade, mas porque a pessoa não treina como deveria. Sem citar nome, você tem alunos, quantos alunos que você fala, bom, esses são feras? Já tive bastante, né, naquela época. Hoje, tinha atualmente? Os competidores, tive bastante. Hoje em dia tem bastante também, eu acho que uns 5, 6 destaques, né? Mas desses destaques, nem todos... É porque tem o talento em jogo, né? Uhum. Tem muita gente talentosa que não... Por causa do talento, acho que não precisa treinar como deveria, né? A gente já perdeu vários que hoje em dia estariam voando alto aí, mundo afora, porque a pessoa não teve condições de entender que o básico tem que ser feito. Maneirar no ego. Maneirar no ego. O mais difícil de administrar é o ego das pessoas. Porque, inclusive na época dos campeonatos, que tinham os campeonatos, vários que tinham talento suficiente para ir muito bem, não treinavam como deveriam, né? A gente fazia ali, falei de 7 treinos na semana, a pessoa participava de 2, entendeu? E ia pro campeonato, aí queria chegar lá e ser campeão, entendeu? Aí chegava lá, não era campeão. A gente fez muito milagre, conseguiu várias vezes medalha de ouro, de prata, de bronze, mas a gente nunca conseguiu um grupo que fosse unido o suficiente para conseguir treinar forte e bater de frente com as grandes equipes do estado, né? Principalmente da cidade de São Paulo, né? Embora a gente tenha conseguido algumas vezes, né, ser campeões, medalha de ouro em cima de grandes equipes, mas para que a gente conseguisse bater de frente com eles, precisava de um grupo unido, né, desse pessoal que participava das competições, com a ajuda dos que não participavam também,
para a gente conseguir bater de frente com eles. Mas entrava a parte, mas eu tô bem aqui, então eu posso treinar 2 vezes por semana que eu vou chegar lá e vou mandar bem. Chegava lá, não mandava bem, entendeu? Aí acabava se frustrando. Muitos pararam pelo caminho, né? Não vou citar nomes, mas Claro. tinha vários aí que poderiam hoje estar conhecendo o mundo, né? Porque jiu-jitsu abre as portas, né, para as pessoas. Sim. Quem se destaca acaba conhecendo o mundo mesmo, né? Quem vai bem em competição acaba participando, acaba ganhando patrocínios, né? Você acaba viajando para vários lugares, né? Lá em São Paulo mesmo, na academia que eu treino, tem um lá que surgiu, muito destaque, veio da periferia de São Paulo e que já conheceu Dubai, já conheceu os Estados Unidos, tudo com o jiu-jitsu, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas acabam aceitando a vida que tem, em vez de, né, almejar voar alto, né? Uma coisa que o jiu-jitsu pode proporcionar. Sim. Não que na vida particular dele ele não possa, Sim, eu acho que sim. ele pode. Mas o jiu-jitsu ia fazer também, seria uma ferramenta para que essas pessoas conhecessem o mundo aí através do jiu-jitsu. Tem pergunta, Murilo? Sim. Vamos ver qual é que é a sua pergunta. Na verdade, eu tenho 2 perguntas e uma informação adicional ao que vocês conversaram, que é sobre a questão legal, né? Então, se uma pessoa comete o crime, pratica o crime de lesão corporal, ela pode ter a pena duplicada se ela for um lutador de algum tipo de arte marcial e se tiver um grau elevado aí de faixa, alguma coisa do tipo. Então, legalmente dá problema sim. Toma cuidado. Alex, a primeira pergunta é em respeito ao fato de você dar aula. O fato de você ser faixa preta, não necessariamente você pode se tornar um professor, sim ou não, e como que funciona a questão de qualificação, de cursos, coisas do tipo? A maioria das pessoas que se formam faixa preta não se tornam professores, né? A maioria treina por objetivo de competição ou que a gente falou de saúde e bem-estar. São poucos que acabam se tornando faixa preta para ser professor, embora todos os faixas pretas podem ser professor. Há uns anos atrás, pela escassez que tinha de faixa preta na época, que o jiu-jitsu era algo muito novo aqui na região, então existiam muito faixas roxas e marrons dando aula. Hoje em dia praticamente não tem, porque hoje em dia tem bastante faixa preta, mas a questão de qualquer faixa preta pode dar aula, embora poucos ainda façam, né? Em relação à formação, a federação que comanda o jiu-jitsu no estado. A partir do momento que você se forma faixa preta, você tem que registrar sua faixa nessa federação, que você precisa fazer um curso de arbitragem, né, voltado às competições, cursos de primeiros socorros, esse tipo de coisa, né, para você poder registrar sua faixa e ter o seu nome vinculado à Federação Paulista, né? Ainda bem. E aí Não eles é? acompanham toda a sua vida, né? Sim. Se você tiver algum deslize, você tá descartado da federação. Vamos dizer assim, você é expulso da federação. Mais alguma, filho? Sim. E a última pergunta é com relação à avaliação dos seus alunos. Você colocou os 3 pontos principais que você analisa, mas existe como se fosse uma grade para cada tipo de faixa. Então, quando na faixa azul você vai trabalhar ponto A, B e C, tem uma coisa certa ou ela varia de acordo com De golpes. golpes ou até outros fundamentos? O Hapkido, por exemplo, a graduação funciona, se eu não estou enganado, pelos golpes que você aprende, né? Tanto é que tem os testes que você precisa aplicar os golpes, você vai ser analisado pelo professor e daí você pode ser graduado ou não. No jiu-jitsu eu não introduzi ainda teste, embora às vezes eu pense nessa possibilidade, mas não precisa saber um número de golpes, né? Você não precisa ainda apresentar esses golpes.
Embora, como professor, você sabe o que a pessoa, para trocar de faixa, mais ou menos precisa saber ou não, né? Você não tem como passar uma pessoa para faixa azul sem que a pessoa saiba fazer, por exemplo, um mata-leão, né? Um exemplo simples, que é um dos primeiros golpes que você aprende. Então, se sabe os golpes básicos ali que a pessoa deve saber para você poder promover a pessoa de faixa, né? Eu penso em futuramente colocar teste de faixa, né, para forçar a pessoa a ter mais atenção nas aulas, que a gente tem problema com isso. Pessoa muito desatenta, entendeu? Você ensina um golpe, pessoa dali 2 dias, às vezes é dificuldade, porque é muita informação na cabeça, mas tem muitos também que é um pouco de desatenção. Então, você exigir que a pessoa saiba um golpe mais avançado é uma coisa, você exigir que a pessoa saiba um golpe básico é outra, né? Então, fazer uma avaliação ali, um teste para que a pessoa apresente num determinado dia, esses golpes, para ver se a pessoa está apta ou não a trocar de faixa, né? Eu penso nessa possibilidade, embora seja para médio prazo, mas no momento sigo só esses 3 pontos, né, sem a necessidade ainda de avaliação. Alex, quanto custa ser um aluno na academia? Tem planos, né? Tem o valor mensal, né? E tem os planos de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Eu não vou saber dizer o valor exato, né? Mas eu acredito que o mensal é em torno de 140. Mas com os planos vai diminuindo, né? Abaixo, acho que se você pegar um plano anual, reduz acho que para R$100 mais ou menos, né? Mas quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Crianças 2. Crianças de segunda e quarta e adultos de segunda, quarta e sexta. Muito bem. Você tem mais alguma coisa para finalizar que você gostaria de falar? Falando da experiência, né, eu até acabei falando da minha trajetória, mas eu esqueci de falar numa coisa muito legal que aconteceu comigo em 2018. Eu estava falando da pessoa conhecer o mundo, né, e nesse meio a gente faz amizade com gente de todas as partes, né, de várias cidades, falando de algumas experiências, não uma única experiência. No auge que a gente estava ali, de pessoal competindo, com bastante aluno, uma média bastante legal nos treinos, eu tinha a ideia aqui em Porto Feliz de criar como se fosse um polo assim para o jiu-jitsu, né? Uma vez por mês eu marcava com os professores meus, professores amigos meus da região. Então o que acontecia? A gente vai fazer um treinão aqui na segunda-feira, 8 horas. Aí eu chamava alguns, entendeu? Aí vinha, e a gente colocava 70 pessoas no treino, entendeu? Aí vinham meus amigos de Tietê, de Serquilho, de Tatuí, de Araçoiaba, de Itu, Sorocaba. Então a gente juntava ali um grupo meu de mais ou menos 35 pessoas e as outras 35 pessoas, um pouquinho de cada cidade, dessas cidades que eu falei. Então a gente se unia e fazia esses treinos, né? Então era um negócio bem legal. A gente também visitava outras academias. Então a gente tinha um intercâmbio legal com a região. Depois da pandemia, como eu falei, muita coisa mudou, né? A gente não conseguiu ainda se reestruturar a esse ponto. Mas era um momento bem legal que a gente estava atraindo atenções da região, né? Muitas pessoas de outras cidades sabiam legal que a gente tinha aqui bem legal mensal. A ideia era aumentar a quantidade, mas inicialmente era uma vez por mês. Então a gente conseguia reunir 70 pessoas num só treino de várias cidades. E a outra experiência legal que eu estava falando, que a gente conhece gente de todos os lugares, eu dei 2 seminários na Argentina, né? Fui convidado para dar um seminário em Buenos Aires e um em Córdoba. Aí eu fui para lá em 2018, dei aula lá numa academia em Buenos Aires, na periferia lá, para umas 20 pessoas, 25 pessoas. E em Córdoba também mais ou menos, um pouquinho mais, acho que umas 30, 35 pessoas. Então foi uma experiência bem legal, fiz muitas amizades por lá, que até hoje eu mantenho, converso com muitos diariamente, entendeu? Que legal. Então, foi uma experiência bem bacana que eu tive por causa do jiu-jitsu. Se eu não tivesse no jiu-jitsu, eu nunca ia passar por isso.
Então, quando eu estava falando que muita gente poderia, né, voar alto e conhecer o mundo, poderia fazer muito mais do que isso. O meu foi uma Sim. coisa simples, mas se um cara fosse destaque numa competição, poderia estar disputando um mundial nos Estados Unidos, disputando alguma competição em Abu Dhabi, né, uma série de coisas. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Obrigadão. E você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar e até a próxima. Obrigado.